Finalmente esse vídeo saiu. Além de ser um especial de 10 mil inscritos, mesmo que a gente já tenha batido 20 mil, pois é, eu sou meio lerdo mesmo, esse vídeo é um dos melhores e maiores que eu já produzi aqui no canal, tanto em conteúdo quanto em qualidade. Então por isso, eu peço pra você, meu caro lindão do meu coração, se inscreve. Esse canal não é um canal de jogos e sim um canal de animes seinens, mas todo mês vai sair um vídeo enorme de algum jogo. E pra quem queria ver Dark Souls, porque ele venceu a votação que eu fiz há um tempo atrás, eu tenho que pedir desculpas, porque meu PC não tá aguentando mais rodar Dark Souls e gravar ao mesmo tempo. Então, desculpa, gente. Um dia eu troco de PC e eu trago Dark Souls aqui pro canal. Podem deixar, não tenham medo. Bom, sem mais delongas, bora seguir porque hoje é tempo de review com Chrono Trigger. Pra quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal, sabe que eu adoro puxar saco de produtores de animes ou jogos, porque dar crédito à criatividade desses japonês louco aí é algo que eu me sinto no dever de fazer. E com Chrono Trigger, e sim, eu vou ficar falando Chrono Trigger o vídeo inteiro, porque eu não sou gringo pra ficar falando Chrono Trigger. Então não precisa comentar, tá? E até eu tô assumindo que eu tô falando errado aqui. Não vai ser diferente. Lançado em 1995 pro SNES, esse foi um dos últimos jogos lançados durante a vida útil do console. E vocês sabem o que isso significa, né? Quando alguma produtora espera para lançar o jogo no final da vida de um console, é porque eles querem usar tudo que tem ao seu dispor para criar uma obra que extrai o máximo do potencial do videogame. Shadow of the Colossus tá aí pra não me deixar mentir, né? Mas isso também é dado por conta da equipe monstruosa de Chrono Trigger. Não, é sério, as lendas dos jogos se unificaram para criar esse game. E essa equipe foi até apelidada de Dream Team, ou Time dos Sonhos, constituída de Hironobu Sakaguchi, produtor de Final Fantasy, que é só um dos maiores RPGs que existem, coisa boba. Yuji Horii, que trouxe Dragon Quest pro mundo, o RPG mais vendido do Japão, e o lendário Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, que fica bem óbvio quando a gente vê as animações do game ou os portraits dos personagens no jogo. E antes que eu me esqueça, a música que a gente ama tanto nesse game foi produzida pelo Yasunori Mitsuda, um compositor que estreou sua carreira nesse game, e sem dúvida é um dos mais esforçados, porque ele não era ninguém antes desse game, e ele queria impressionar, queria tanto que ele conseguiu. Mas ao decorrer do desenvolvimento, a pressão foi tomando conta dele, e então que Nobuo Uematsu, compositor de algumas trilhas de Final Fantasy e Secret of Mana, ajudou o rapaz e nos deram aquelas músicas que, meu Jesus, cara. Mas calma que vai ter uma sessão só pra falar das músicas depois, pode esperar. A ideia desses malucos era fazer um game revolucionário, tanto em jogabilidade quanto em história, colocando múltiplos finais do game e fazendo com sucesso personagens que encantam a gente e adicionam um drama muito maior pra história. Vai lembrar que antes desse game, outros jogos como Final Fantasy e até Dragon Quest tinham um sistema de lutas muito engessado, e Chrono Trigger trouxe ideias realmente revolucionárias, e outras que foram ideias antigas refinadas. Se você já jogou algum JRPG ou RPG japonês, sabe o que são batalhas de turno. Você fica andando até aparecer uma transição e do nada você tá em um campo de batalha lutando contra os monstros, onde tu fica esperando o inimigo atacar pra depois você devolver a porrada. Mas aqui não. Chrono Trigger foi o primeiro RPG a deixar os inimigos visíveis no caminho, além que eles interagem com o mapa ao seu redor, e isso faz você poder optar por lutar contra eles ou não, além de dar uma imersão muito maior ao game, que é algo que caiu no gosto dos desenvolvedores, já que em vários jogos futuros fizeram a mesma parada, tipo Sky of Arcadia para Dreamcast. Mas outra parada que o Chrono Trigger melhorou rios foi o sistema de Action Time Battle, ou batalhas dinâmicas, criado no Final Fantasy IV. Lá, se você ficasse parado sem atacar durante o seu turno, os inimigos atacariam você sem dó nem piedade. E esse cálculo de quem atacar primeiro era baseado na velocidade do seu personagem. O mesmo se aplica pro Chrono Trigger, mas aqui a gente tem essa barrinha indicando quando o personagem vai atacar, o que te deixa bem mais ansioso e faz com que você consiga montar uma estratégia no calor do combate, o que quebra muito essa gameplay mais engessada dos RPGs da época. E eu acho que eu posso falar com segurança que esse sistema é um dos avós dos action RPGs atuais, como o Final Fantasy XV. Porém, eu já falei demais da pré-produção aqui, né? Bora falar do game em si.
Bora começar pela história, já que eu acho que algum de vocês não estão familiarizados com o game, e é um bom jeito que eu achei de introduzir quem não conhece ele antes da gente ir pro resto. A história do game é meio confusa, eu vou ter que dizer, mas não porque ela é mal feita, e sim porque ela mexe com viagens no tempo, que é um tema bem complicado de se trabalhar, porque pra você fazer uma história de viagem no tempo sem fazer ela ficar horrível, tem que saber o que tá fazendo. E por sorte, esses caras não sabiam, eles sabiam muito bem. Mas eu digo que ela é confusa, porque como são vários acontecimentos simultâneos rolando, às vezes você acaba se esquecendo o que tá acontecendo, ou que lugar novo é esse que te enfiaram, tá ligado? Mas isso foi mais comigo, pelo menos. Bom, o jogo começa com o Crono, o nosso protagonista, e você também pode renomear o nome dele. O dele e de qualquer outro personagem. Fala a verdade, se você jogou esse jogo quando tu era criança, você deu o nome dele de Goku. Eu sei, não minta para mim. Assim que ele acorda, a gente vai pro festival da cidade, onde tem várias paradas pra tu fazer e curtir um pouco. Mas o foco aqui é nessa mina, a Marley, que a gente tromba nela e deixa um colar cair. O Crono vai, pede desculpa por ser homem, pega o colar, devolve pra ela e aí ela começa a dar um peão com ele. Então, depois de um tempinho ali com a Marley, conhecemos a Luca, a amiga de infância do Crono, que é uma gênia e criou um teleportador. Mas como geral ali tava em choque pra testar, o Crono vai lá e testa pra ver o que dá. Na vez dele, funciona tudo bem. Aí a Marley fica toda empolgada e tenta ir logo em seguida. Só que o que ninguém esperava é que o colar dela iria reagir de uma maneira diferente, levando ela pra 400 anos no passado. E o Crono, como ele é um bom herói, vai lá pra salvar a mina que ele conheceu há 6 minutos atrás. É um cavaleiro nato ele. Chegando lá, o lugar era completamente diferente, com monstros chamados Mystics aparecendo aos montes. Então a gente vai a caminho do castelo, onde descobrimos que a rainha daquele reino, a Aline, tinha desaparecido, mas que ela foi encontrada há pouco tempo antes do Crono chegar ali. Quando vamos pro quarto da rainha, descobrimos que não é a rainha Aline que estava ali, e sim a Marley, que foi confundida com ela, por conta dela ser a sua antepassada, então a aparência delas era bem similar, mas não demora muito até a Marley começar a colapsar e desaparecer. A Luca então aparece e explica que aquilo rolou porque como pararam de procurar a rainha Aline, já que confundiram ela com a Marley, isso afetaria a história, e se algo de ruim acontecer com a rainha, a Marley e todas as suas outras antepassadas vão desaparecer. Isso motiva os personagens a irem atrás da rainha, dando início à nossa primeira dungeon. A gente resgata a rainha fazendo a Marley reaparecer e se revelar a princesa da época do Crono. Esse início serve muito bem para colocar o tom na história, abordando logo de cara que as suas ações têm consequências no passado ou no futuro, logo adicionando umas paradas bem legais para gameplay que eu vou citar mais pra frente. Esse início também serviu para ensinar o jogador sobre as viagens no tempo, os personagens e o combate. Tudo isso antes da real motivação ser introduzida. Depois que ele volta pro tempo atual, Crono é preso e tido como terrorista por supostamente sequestrar a Marley. Mas eles conseguem fugir do castelo, porém não demora muito até eles serem encurralados. Então a Luca acha um portal que levaria eles para algum tempo diferente e mesmo ela relutante, ela abre aquele portal para eles conseguirem fugir dali. O grupo então é levado pro ano 2300, uma terra totalmente destruída, com o mínimo da raça humana restante naquele lugar. Após um pouco de exploração, vemos que tudo aconteceu porque Lavos, um monstro que vive no centro da Terra, destruiu o planeta no ano de 1999, e aquilo motiva Crono e Luca a darem um jeito de voltarem no tempo para salvarem o mundo. Eu acho bem legal essa motivação deles, porque tipo, no ano de 1999, eles já nem viviam tá mais, então aquilo nem era problema deles, mas ainda assim eles arriscam a própria vida para conseguir mudar a história e dar um futuro onde ninguém precise passar pelo aquele sofrimento, salvando a humanidade. Mas vamos ser sinceros aqui, só a Luca, a Marley e o Crono não vão conseguir levar o game sozinho nas costas, né? Esse é um RPG revolucionário, né? Então precisa de mais personagens. E cara, os personagens foram introduzidos de uma maneira que se encaixa muito bem com a história e a gameplay, cada um revelando um pedacinho da informação que eles precisam saber para continuar a conseguir destruir o Lavos. Por exemplo, esse robô que se chama Robô. Ele foi encontrado por acaso pelo grupo, que estavam ali só porque sabiam que existia um portal para eles viajarem no tempo, mas chegando lá, é revelado que a porta estava trancada e não tinha como passar. Então a Luca decide consertar o robô que estava ali na frente e acaba que ele consegue ajudar o grupo ligando o gerador de uma fábrica próxima para eles viajarem no tempo de novo. Tipo, eles podiam ter introduzido o robô de várias outras maneiras clichês, mas com essa simples apresentação deles, eles fizeram umas paradas muito maneiras que eu vou explicar
aqui? Bom, primeiro que eles exploraram mais o personagem da Luca, mostrando que ela tem um intelecto pra mexer com tecnologia futurista. Deram um novo personagem com motivações simples, de ajudar quem ajudou ele, mas ainda assim sólidas. Adequou ele a gameplay e a história principal, já que se não fosse por ele, todo mundo ia estar preso ali. E por fim, deu sentido à limitação da gameplay de ter um grupo que só possa ter 3 personagens. Que normalmente nos RPGs, eles não falam por que a gente não pode ter, sei lá, 8 personagens ao mesmo tempo. Tipo, só não pode e nunca entram em critério de falar o porquê. Mas aqui não. Quando eles viajam no tempo, os 4 simultaneamente, eles vão parar no The End of Time, ou o fim do tempo, onde um velhinho fala que viajar os 4 juntos poderia dar problema e desestabilizar algumas coisas, deixando com que a gente ande apenas com 3 personagens. Mas caso a gente queira, a gente pode trocar entre os outros personagens que a gente vai conhecendo ao decorrer do game a qualquer momento, o que ajuda nos combates por conta dos elementos, que eu vou estar falando mais pra frente. E isso acontece com todos os personagens. Cada um deles tem as suas motivações bem definidas, o que ajuda na verossimilidade desse mundo, e faz com que a gente fique mega conectado com os personagens em si por saber dessas suas motivações e backstories. Aproveitando, bora falar mais dos personagens em si. O Crono, o protagonista, é um jovem com um design bem colorido até. Não, é sério, olha o tanto de cor que tem nesse personagem, mas de alguma maneira ainda ficou muito bom. O Crono é um personagem que sempre faz o máximo pelos seus companheiros e coloca eles em primeiro lugar. Como ele é um personagem silencioso, meio que não tem muito o que falar sobre ele em si, mas calma que já já eu vou explicar por que ele não fala o jogo inteiro. Então, pra fechar, o seu elemento é eletricidade e a sua arma única é uma katana. Luca é a amiga de infância de Crono. Luca tem um design e cores mais opacas e sérias, pra dar esse contraste na personalidade intelectual dela. A Luca é mega inteligente e uma das personagens mais importantes pro game todo, já que se não fosse pelas suas invenções, o grupo nunca teria viajado no tempo uma vez sequer. E é muito maneiro ver os diálogos que ela tem com Crono, porque tu consegue notar muito bem a amizade deles, e ela dando uma zoadinha de leve de vez em quando. Seu elemento é fogo e a sua arma única são pistolas tecnológicas. Marley é o par romântico de Crono. Só de olhar pra ela já dá pra ver que a sua personalidade é toda feliz e enérgica, né? O que é estampado muito bem nas cores e nas roupas leves que ela usa. E isso também não fica só no design, já que na própria personalidade dela, ela tem um coração enorme, já que ela que se compadece com o futuro dos humanos assim que ela descobre que o Lavos destruiu tudo naquele futuro. E é ela que dá o primeiro passo pra falar pra todo mundo ali fazer alguma coisa pra mudar tudo aquilo. Mas a parada que eu gosto sobre ela não é nem isso, é que ela é uma princesa e tudo mais, só que ela ainda assim faz parte do grupo, lutando sempre ao lado do Crono e companhia, e isso pra época era uma parada bem difícil de se ver em jogos, já que ainda tinha um pouco daquele estereótipo de o herói tem que salvar a princesa. Mas é muito maneiro ver que ela não caiu pra esse mesmo lado. O elemento dela é água, mas os feitiços dela são todos de gelo, e a sua arma única é uma besta. Frog, um sapo cavaleiro, que mais pra frente é revelado que foi amaldiçoado e aquela não é a sua verdadeira forma. De todos os designs, ele é o que eu menos gosto, mas não os sprites durante o jogo, e sim as artes do Akira Toriyama. Eu sei lá, cara, tem algo muito estranho sobre ele que eu não sei dizer o que é. Porém é lógico que não dá pra se deixar levar pelas aparências, já que ele é revelado ser um nobre cavaleiro chamado Glenn, que teve o seu irmão morto por magos, o mesmo que o transformou nessa forma de sapo, mas ainda assim ele é o único que consegue empunhar a lendária espada Masamune. Ele, como todos os outros personagens, tem uma história bem aprofundada e atrelada com a trama principal, já que a sua relação com magos tem total envolvimento com o renascimento de Lavos. O seu elemento é água e a sua arma principal são as Great Swords. Robô, um dos personagens mais divertidos na minha opinião. Ele foi feito para ser o tanque do time e o design dele já retrata isso claramente, e a sua cor amarela serve para dar um bom contraste com o resto do grupo, mas principalmente com o cenário à sua volta. O robô, após ser consertado pela Luca, se mostra um personagem bem diferente do que a gente esperava, porque ele é um robô com sentimentos, e o jogo consegue fazer você ficar com pena dele às vezes. Que nem nessa parte aí, onde ele encontra outros robôs do mesmo modelo que ele, mas a programação deles é pra erradicar os seres humanos, e eles ficam chamando ele de defeituoso e começam a bater nele, mas o robô não reage em nenhum momento, porque ainda assim ele não quer ferir os seus irmãos.
Mas relaxa que depois tu consegue lutar contra todos esses outros robôs, salvar ele, mas é só depois dessa ceninha, porque durante ela tu tem que ficar assistindo ele apanhando lá e não poder fazer nada. Esse daí é essa parte que pegou, viu? Essa parte me senti fraco. O seu elemento é nada, já que robôs não podem aprender magia, mas alguns dos seus ataques dão dano de sombras, e a sua arma única são braços mecânicos. Ayla, a garota das cavernas. Sem dúvida, ela é bonita demais para uma personagem que é uma mulher das cavernas, mas eu não vou ficar reclamando de bobeira aqui, porque ela é uma personagem incrível no geral. Mega ingênua e sempre falando besteira, Ayla foi aquela que deu o nome a Lavos, porque ele veio pra Terra na época dela, enquanto ela estava lutando contra os Heptites, uma raça mais avançada que os humanos da época, e sempre estavam em constante combate, tentando dominar o mundo. Ayla é uma personagem que funciona muito bem pra época que ela foi introduzida, já que a sua ingenuidade, além de servir pra fazer graça, ela tem um espírito de guerreiro primitivo, sempre lutando até o fim sem nem pensar duas vezes. O elemento da Ayla é nada também, porque ela existe antes mesmo da magia ser criada, uma jogada bem inteligente essa daí inclusive, e a sua arma são seus próprios punhos. Pois é, ela não empunha nada, não se engane com as artes do Akira Toriyama que mostra ela com um tacape na mão, ela não usa um tacape. E por último temos o emo do grupinho, o Magus, que era um vilão, mas depois a gente descobre que ele tá mais pra vítima, tá ligado? Magus tem um design mega dark, assim, no máximo de dark que pode ser, e eu acho que eu consigo afirmar com bastante segurança que foi ele que começou essa modinha de vilão trevoso, de cabelo claro e comprido no mundo dos games, porque depois dele, o Alucard, que não é vilão, mas se encaixa muito bem nessa descrição, e o Sephiroth adequaram esse estilinho e esse penteado aí. Magus futuramente revela ser Janus, uma criança de linhagem imperial de um reino mágico absurdamente poderoso, que foi mandado no passado por Lavos meio que por acidente, e lá ele foi criado por monstros, o que traçou essa sua personalidade vilanesca aí. Ele é mega poderoso, sendo o único personagem que sabe usar todos os outros elementos e ainda é o único que usa o elemento das sombras. O seu elemento é sombras, como eu disse, e a sua arma única é uma foice. É lógico, né? Não podia ser outra arma. Agora, bora falar o porquê do Crono ser um protagonista silencioso. Isso é mega importante para a experiência do game. Eu sei que ele fala em um dos finais, tá? Não precisa comentar isso daí não, mas não conta, né? Foi revelado que o Crono ser um personagem silencioso tem um motivo, que é não afetar a experiência do jogador. Vamos explicar isso melhor. Quando você joga The Last of Us, você segue uma história linear. Assim, você tem algumas escolhas, mas você não tá pegando o personagem principal pra ser um avatar das suas escolhas. Você tá, na verdade, controlando a história já traçada com relações que não foi você que criou do protagonista. Em Chrono Trigger, ter um protagonista silencioso foi feito para que as ações dele nunca influenciem em nada as suas. O Chrono é você. Existem 13 finais no game, e todos eles para você poder escolher mudar a história à sua vontade. E esse exagero de final é exatamente para suas ações importarem na conclusão da aventura. Eu mesmo não sou muito fã de jogos modernos, os AAA, porque a indústria de games tem sido muito engessada com as suas novas ideias. Eu prefiro jogar jogos indies, que as pessoas exploram coisas que podem falhar como podem dar certo, já que no fim não importa muito. Eles não têm uma produtora cacarejando no ouvido deles para eles criarem um jogo que vai dar certo, que vai vender. Isso que acaba limitando a criatividade pra gente ter um próximo Shadow of the Colossus, por exemplo. Infelizmente, não tem muito mais espaço pra inovação quando a gente fala dos gigantes do mundo dos games. E Chrono Trigger me agrada por conta disso. Se eu não soubesse nada desse game e comprasse ele, sei lá, na Steam, eu facilmente pensaria que esse game é um jogo indie. E isso que a gente só tá falando da história até agora. Bom, depois da revelação da presença de Lavos, os personagens vão pulando de tempo em tempo, fazendo inúmeras quests e derrotando os inimigos que têm ou acham que têm alguma relação com o Lavos, até chegarem na fonte do problema em si. E o final? Bom, são 13 diferentes. E eu vou estar falando dos finais no final do vídeo, porque, sério, eu preciso de uma sessão só pra eles. Então bora falar de algo que eu tô me coçando aqui, que é a arte do game.
Ai, a arte, velho. A arte desse game é só fantástica. O carinho que esses malucos colocaram aqui é, tipo, surreal. Dá pra ver que eles queriam fazer algo revolucionário, ou no mínimo, muito bem feito. Vamos começar com a pixel art. Diferente de muitos outros RPGs da época, que tinha uma paleta de cores mais opaca, aqui é tudo muito vívido e colorido. Isso por conta das viagens no tempo, que já que eles conseguem colocar uma variedade enorme de cores em cenários, exatamente por conta da quantidade de épocas diferentes que tem no game. O que, além de diferir muito bem uma época para outra, só de você olhar uma imagem do game, faz com que essa variedade enriqueça os cenários, deixando tudo mais divertido de se explorar. E a qualidade dessas pixel art, meu Deus, mano. Olha esse cenário meio catedral. Vendo assim, parece um lugar mega importante, né? Que a gente vai ver várias vezes no game. Mas na real que não. A gente só vai nesse lugar uma vez o game inteiro. E mesmo assim, olha os detalhes desse lugar, cara. Não tem um pedaço em Chrono Trigger que seja feito nas coxas. O mesmo vale para as animações dos personagens. Olha a Luca, cara, quando ela dorme ela tira os óculos e a touca para ficar mais confortável. E o robô dorme no chão porque ele é uma máquina. Ou as animações que aparecem quando a gente fica parado no mapa por muito tempo, que é mais um detalhe muito maneiro para se ter no game. Mano, é sério, olha só o nível de carinho desses caras. E as animações dos personagens em si, sejam em lutas ou andando, também não ficam pra trás. Elas são muito bem feitas e os sprites são cheios de cores e vida. Isso além dos efeitos dos feitiços desse game, que são ótimos pra época, e eu posso dizer que eles envelheceram muito bem. Eles conseguem passar muito bem a ideia que o feitiço em questão quer passar, e as técnicas em dupla, que sempre são cheias de efeitos, também são muito bem feitas e criativas. Te dá vontade de usar elas várias vezes ou testar uma nova assim que você pega, porque te deixa muito ansioso pra ver que tipo de animação vai vir. Mas tem um feitiço em especial que eu quero falar aqui, que é o Dark Matter, ou Matéria Negra. Esse feitiço usa polígonos, que apesar de parecer algo bem bobo, pra época isso era mega difícil de ver em games de SNES. São poucos os que usam polígonos, muito por conta da limitação do console, que era bem grande pra esse tipo de tecnologia na época. Mas os games que tinham isso, sempre colocavam ela de um jeito bem criativo, tipo no Mega Man X3, com aquele holograma do Sigma. Eu sei que aqui é só um triângulo, mas sei lá, eu acho maneiro. Eu acho que eu posso achar o triângulo maneiro. E finalmente, vamos falar da música, que é algo que eu sou mega fã. Pra quem já viu outros vídeos aqui, já deve ter se deparado comigo colocando elas de fundo em algum deles, né? Cara, a composição desse game é uma das melhores que eu já ouvi. Tem música pra tudo quanto é tipo de sensação, seja tristeza, coragem. Ou de um lugar misterioso. Eu adoro como a arte do game se comunica muito bem com a música dele, porque quando você lê o nome do lugar que você tá prestes a entrar, a música consegue se encaixar perfeitamente com o tom desse lugar em questão. Sem contar que o jogo é massivo nas músicas, tendo 70 ao total. Mano, a gente tá falando de um game com no máximo umas 18 horas de gameplay. Isso beira o exagero. Mas essa quantidade massiva não é em vão. O trabalho do Yasunori Mitsuda e o Nobuo Uematsu levantou esse game demais. Pra ter uma noção, rendeu até um CD da trilha sonora, velho. Todo mundo tinha noção que essa trilha sonora era incrível desde o lançamento, não é coisa nova isso daqui não. E eu, particularmente, ligo mais pra música do game do que pra arte ou gráficos em si. As músicas, mais do que qualquer gráfico, dão um clima muito mais forte pra qualquer cena. Undertale e Deltarune são jogos incríveis pra mim, mas a trilha sonora contribuiu sem dúvida pra fazer eu amar esses games o tanto que eu amo. E pra mim, um bom trabalho na trilha sonora é quando ela gruda na sua cabeça só de você jogar o jogo casualmente. E Chrono Trigger é esse tipo de jogo. Sobre a gameplay,
gameplay, quando eu joguei esse game quando eu era moleque, eu não gostava de RPGs tipo Final Fantasy. Eu achava muito chato ficar esperando pra bater e só, sabe? Mas quando eu joguei Chrono Trigger, eu gostei logo de primeira. O sistema de batalhas carregar faz algo muito chato, fica divertido. Além do fato que os inimigos aparecem no cenário, deixando tudo mais verdadeiro. E não só tá andando e do nada, ups, um inimigo. Sobre o sistema de combate, como eu já disse, ele é por turnos, mas você ainda tem aquela barrinha que fica carregando até ser sua vez de atacar. Os inimigos também têm isso, só que a gente não pode ver elas. Mas essa parada, além de dar emoção no combate, faz com que enquanto tu jogue, tu tenha a chance de derrotar os inimigos sem nem deixar eles te tocarem, já que eles também não ficam parados ali esperando tu atacar eles. Eles ficam andando pelo cenário e alguns precisam chegar perto de você pra atacar. Então tu consegue nitidamente ler os movimentos deles pra atacar antes deles e pensar numa estratégia melhor. E não é só isso. Como eles ficam andando pelo cenário, às vezes seu posicionamento e o do inimigo importam bastante, já que se você usar um ataque que pegue os inimigos em fileira ou em área, esperar eles ficarem juntos pra tu acertar todos de uma vez, adiciona mais dinâmica nesse estilo mais parado de luta. Cara, isso é simplesmente muito bem feito. Eu joguei esse jogo todo em 3 dias e eu não enjoei do combate em nenhum momento. E quando eu cansava, eu sabia que eu podia passar pelos inimigos sem enfrentar nenhum deles, já que eles ficam andando ali pelo cenário, o que além de adiantar bastante a minha gameplay, me dá a escolha de se eu quero ou não um combate naquele momento. Claro, alguns são obrigatórios, e o pior lugar desse jogo que te força a lutar contra vários inimigos é o Tyrannolair. Nossa, vocês não têm ideia da raiva que eu passei desses dinossauros, velho. Tu se perder aqui é tu pedir pra sofrer. Aqui chove inimigo, tipo, literalmente. Mas além dessa parada dos inimigos estar no cenário, tem uma coisa que é mais legal, que é que eles se interagem entre si e com o cenário. Olha esse morceguinho aí parado sozinho. Quando você chega pra enfrentar ele, pensando que, só um morceguinho, vem outro monstro correndo, escorrega o corrimão e ainda bate na parede por causa da velocidade que ele tava. Tipo, precisava de tudo isso? Não, mas é muito maneiro que tenha. Isso se repete várias vezes, tem umas até bem engraçadas inclusive. Os inimigos também interagem entre si, que nem esses dois aí, que são elementos químicos. E quando eles chegam muito perto um do outro, rola uma reação química e eles explodem. Véi, eu acho que tá até repetitivo, de tanto que eu tô elogiando esse game, mas não tem como, velho, o bagulho é muito bem feito. Ainda falando dos combates, como todo bom RPG, aqui a gente tem habilidades, ou como é chamada no game, techs, que você adquire de uma maneira um pouco diferente do que tu imagina. Nos RPGs normais, você desbloqueia as habilidades upando de level, mas aqui não. Além do XP e do Gold que os inimigos dropam, eles dão uma quantidade de Tech Points, que são o que a gente usa para desbloquear novas habilidades. Assim você não fica dependendo exclusivamente de XP, que sempre são números muito maiores de se conseguir do que os Tech Points, te dando quase 100% de garantia que tu vai chegar no fim do jogo com as Ultimate Techs, que são as habilidades mais fortes de cada personagem. Isso sem precisar ter que parar pra ficar grindando Tech Points em algum momento do game, porque tu tá fraco demais. Aqui esquece, essas paradas não acontecem. Falando mais sobre as habilidades, elas vão desde explosões até um sapo gigante caindo do céu. Essas techs também não são algo único de cada personagem. Todos os personagens têm combinações duplas e triplas, que permite dar uma mudada nos ataques e ampliar essa galeria de habilidades que tem no jogo. Outra parada que isso faz é te fazer pensar mais em quem você quer no seu time, já que em alguns momentos você precisa de um ataque mais forte em área, em outros você precisa de um que pegue inimigos em sequência. Mais uma parada acima de todas essas que eu acho pertinente falar, são que todos os personagens têm habilidades de cura, ou quase todos, né? O Chrono, a Luca e o Magus, que são o lado mais ofensivo do game, não tem. E isso é muito importante, porque em alguns momentos do game você vai precisar de uma boa magia de cura. E tá com os personagens que faziam um bom trabalho, tanto ofensivo quanto defensivo, deixa com que tu tenha liberdade de escolher quem tu quer jogar, não ficando preso até um suporte no time porque ele te cura, tá ligado? Todos os personagens aqui são bons e completos, isso é inegável. Outra coisa no combate que também é bem importante são os elementos. São 4 elementos: água, fogo, eletricidade e sombra. É sempre bom você pensar quem você vai levar antes de um boss,
Porque se o elemento que você estiver atacando ele for o mesmo elemento natural do boss, ao invés de dar dano, tu vai curar ele. E o mesmo serve pro contrário, se for um elemento oposto, ele leva dano dobrado. O que é mais uma daquelas coisinhas que te faz bolar uma estratégia antes de entrar no combate. Porque tem uns boss aqui, mano, que eles não querem saber de nada não, eles vêm pra te morrer em dois. Tipo os Twin Golems. Mano, antes de eu aprender a queijar eles, eu levei um pau. Meu Deus, quantas vezes eu morri pra eles, eu perdi até as contas, cara. E claro, a gente também tem equipamentos, que na sua maioria são armaduras e armas que não mudam tanta coisa, com exceção de algumas, como as armaduras que convertem dano de certo elemento em vida, ou as que dão defesa maior contra a magia no geral. E cada personagem também tem uma arma específica, você não pode usar a arma de um em outro. Tipo, o Crono só usa katanas e o robô só usa braço mecânico. Mas onde esses itens realmente brilham são os acessórios, que eles, mano, eles quebram o game. Tipo o Silver Stud, que corta em 50% o uso de MP. E também tem o Nu Arcada, que apesar de ser um acessório único da versão de Nintendo DS, ele é completamente quebrado e eu tinha que colocar ele aqui. Porque ele tem a chance de deixar um inimigo com 1 de HP em qualquer porradinha que você der nele. Mas é claro que não é tão fácil assim pegar esses acessórios mais quebradões. Durante o game tem uns baús misteriosos e portas que você não consegue abrir. Mas futuramente, quando você adquire um efeito novo pro colar da Marle, esses baús podem ser abertos. E mano, se tu for jogar esse game depois desse vídeo, pega todos esses baús assim que você conseguir escolar. Vai por mim, velho. Todos os itens ali vão te salvar demais e facilitar a tua vida. Sem contar as armas que tu pode pegar. As mais fortes do game estão nesses baús. Então, sério, vai atrás deles. E tem um segredinho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Como eu disse, as suas ações no passado podem afetar o futuro. Então se você interagir com algum desses baús no ano 600, optando por não pegar o item, quando você for pro ano 1000, no mesmo lugar que esse baú tava, você vai ganhar uma versão muito mais forte daquele item. E tu também pode voltar no tempo pra pegar a versão mais fraca do item se você quiser. Pra que você ia querer um item mais fraco? Ah, sei lá, dá pra vender, eles dão um gold legal. Ainda no quesito de suas ações importam, eles levaram essa mecânica bem a sério. E de novo, com muito carinho. Tem uma parte no game, logo no início, onde você é julgado. E meio que você vai pra prisão de qualquer jeito. Mas você pode ser culpado ou inocente. Tudo depende das coisas que você fez lá na praça do começo do jogo. Tipo ajudar uma menininha a encontrar o gato dela e não comer a comida desse maluco que cura teu HP. Quando você chegar nesse julgamento, eles vão depor ao teu favor. E tu até vai ganhar um franguinho de graça na cadeia, que ele vai curar todo o teu HP. Mano, carinho, essa é a palavra que define esse jogo. Mas não acaba aí, né? Eles tiveram muito carinho nos 13 finais, que é o que eu vou estar falando agora. Eu não fiz todos os finais, beleza? Eu tenho amor pela minha vida e eu também tenho outros vídeos pra fazer. É, eu sei, pode ir lá tirar que eu sou true gamer da minha gamertag. Mas deixa eu explicar o porquê. Primeiro, preguiça. Segundo, eu não tô acostumado a jogar jogos que duram mais de 5 horas. Com o passar dos anos, eu fui me acostumando a jogar jogos indies e principalmente roguelikes, que eu não sinto o tempo passar. E é por isso que eu tenho essa quantidade de horas saudáveis em The Binding of Isaac. E como o Chrono Trigger tem no mínimo 15 horas de gameplay, tem muita gente que fala que é pouco, mas eu achei bem grandinho até, e eu me diverti bastante, eu vou ter que falar pra vocês. Mas se fosse maior que isso, iria me enjoar ou eu não ia conseguir terminar, porque eu ia dropar na metade. E o outro motivo é que esse jogo não foi feito pra você fazer vários finais em sequência. A ideia de ter as suas atitudes tendo peso no final é pra exatamente você tomar cuidado com as suas ações. Quando você rusha vários finais, fica meio enjoativo mesmo. Mas pra quem gosta, o jogo te dá uma opção de fazer isso bem rápido com o New Game Plus, que essa foi a primeira vez que a gente viu esse termo no mundo dos games. E foi Chrono Trigger que trouxe essa ideia que tá em quase todo lugar nos jogos ultimamente. Mas, bom, eu não tenho a gravação, né? Então essa parte só vai ser possível graças ao canal Buff Meisters, que é de onde eu tô pegando a gameplay pra comentar aqui em cima. O link do canal vai estar aí na descrição, beleza? Vão lá conferir se vocês quiserem. Sem mais delongas, vamos começar aqui com os finais. Primeiro eu preciso explicar como esses finais são feitos.
No game, o último boss, o Lavos, pode ser enfrentado bem antes do que deveria. A opção tá ali, mas se você vai conseguir derrotar ele já é outra coisa. E os finais giram em torno de alguns quesitos, esse sendo o momento em que você derrota o Lavos, como você derrota ele e algumas outras quests e escolhas chaves para um final específico. Com isso em mente, bora começar. Tem spoilers aqui, é óbvio, tá bom? Final 1, Beyond Time. Esse final infeliz tem 6 variações. Além de 13 finais, eles têm variações. Mas eu não vou falar delas aqui, porque, meu Deus, são muitas, e elas nem mudam muita coisa de uma pra outra. É algo mínimo demais que meio que não importa tanto, beleza? Você consegue esse final revivendo o Crono e depois derrotando o Lavos. Nesse final, o Crono acorda e um soldado chama ele pro castelo. O rei então revela que ele vai ser executado, mas na real era só brinks e ele foi convidado pro evento de comemoração. Lá todo mundo começa a se despedir e ir embora pra sua linha do tempo original. E o Frog até recebe um beijinho, olha aí, saiu ganhando, rapaz. Final 2, Reunion. Esse você precisa derrotar o Lavos enquanto o Crono ainda tá morto. Neles os personagens acordam no The End of Time e voltam pra sua linha do tempo original. Mas logo depois a gente vê que tá todo mundo lá no festival e eles estão ali pra trazer o Crono de volta. Menos a Marley, que acaba ficando por ali por motivos de ser uma princesa. Então ela acaba indo pra árvore onde o Crono vai aparecer e fica esperando ali a volta dele. Final 3, The Dream Project. Nesse você precisa derrotar o Lavos logo no início do game. Lembra daqueles portais que tem no início do game? Então, se você entrar no da direita em um New Game Plus, você vai ser teletransportado para a luta contra o Lavos direto, ou derrotando ele na primeira vez que tu encontra com o Lavos, no Ocean Palace. Assim que você consegue, tu é teletransportado pro The End of Time, mas tu vai notar que tem umas coisas diferentes lá, porque estão cheio de NPCs que são os produtores do game. Até a Dream Team tá lá, e eles são os únicos que têm os seus sprites únicos. Final 4, The Successor of Guardia. Derrotando Lavos assim que você volta do ano 600, mas antes de ir pro The End of Time, vai fazer que geral do castelo vire pessoas sapos e fiquem pulando por aí. E é bem estranho, né? Pra não dizer mais. Final 5, Good Night. Derrotando Lavos depois de ir pro End of Time, mas antes de voltar pra Idade Média, faz você ter esse final onde aparecem uns bichos do jogo que fica aloprando uns aos outros. É só isso mesmo. Final 6, The Legendary Hero. Derrotando Lavos depois de chegar da Idade Média, mas antes de pegar a medalha do herói, vai dar um final onde a abertura do game é recriada, mas com todos os eventos misturados. E aqui, o Crono, a Luke e a Marley aparentemente são os vilões. Esse, sem dúvida, é um dos mais legais de longe, na minha opinião. Final 7, The Unknown Past. Derrotando Lavos depois de pegar a medalha do herói, mas antes de perder a chave do portal na pré-história, mostra os personagens vivendo a própria vida e mostra o que eles estão fazendo na sua própria linha do tempo. Final 8, People of the Times. Derrotando Lavos depois de recuperar a chave do portal, mas antes de dar a Masamune pro Frog, vai dar um final digno de um jogo do Mario, onde só fica mostrando os personagens passando de fundo enquanto os créditos estão rolando. Bem bobinho. Final 9, The Oath. Derrotando Lavos depois de dar a Masamune pro Frog, mas antes de enfrentar o Magus, faz com que o Frog vá sozinho chamar o Magus pro X1, e depois mostra uma silhueta no topo do castelo que deixa na dúvida se é a do Magus ou do Frog, já que se o Magus morrer, o feitiço do Frog é quebrado e ele volta a ser humano. Final 10, The Dino Age. Se você derrotar o Lavos depois de enfrentar o Magus, mas antes de enfrentar o Azala, vai fazer com que todas as pessoas no futuro virem pessoas lagartos, ou Reptites. Esse final aqui é bem da hora, porque tem um paradoxo temporal aí. Meio que assim, se as pessoas do tempo do Crono não são Reptites, é porque o Crono já tinha viajado no tempo e derrotado o Azala antes mesmo do Crono do início do jogo saber disso. Mó doideira, né? Mas eu acho um toque muito legal desses paradoxos que rolam nos finais. Final 11, What the Prophet Seeks. Derrotando Lavos depois de derrotar o Azala, mas antes da Shala ou Scala abrir a porta que estava selada, mostra um final onde o Magus decide enfrentar o Lavos sozinho para mudar toda a linha do tempo e buscar a sua vingança. Final 12, Memory Lane. Assim que você vai achá-la abrindo o portão selado, mas antes de tu liberar a habilidade do colar da Marley de abrir aqueles portões também, você vai ter um final onde a Marley e a Luca acham que estão no Tinder e ficam dando opinião dela sobre os homens que tem no game. E é nesse final aí que o Crono fala, inclusive. Eu odeio essa parte, porque o Crono falar é muito estranho. E por último, final 13, The Dream Epilogue.
Esse aqui é exclusivo da versão de Nintendo DS. Você tem que completar todos os 3 vórtices dimensionais, que são umas quests diferentes da versão de DS, e depois derrotar o Dream Eater. Nesse final tu consegue ver um Magus que perdeu a memória andando confuso por aí, e isso é uma referência direta a Chrono Cross, a continuação de Chrono Trigger. Bom, eu nunca joguei Chrono Cross pra entender, mas quem sabe um dia eu não trago ele aqui pro canal, né? E ufa, finalmente acabamos com os finais. Bora aí agora pras conclusões finais. Sempre que eu faço uma review, eu deixo toda a nostalgia que eu tenho pelo jogo ou pelo mangá de lado, porque a ideia das minhas reviews são ser críticos. E vocês sabem que eu não tô nem aí se tem fanbase imensa ou fãs psicóticos. Tudo nessa vida tem defeito e eu vou apontar todos que eu encontrar. Mas com Chrono Trigger isso foi difícil, porque por mais que eu estivesse procurando algo pra falar mal, eu não achei exatamente. Sinceramente, o jogo é bem fechadinho. As coisas que limitam ele são mais limitações da própria época, do console em si. Esse game consegue inovar e mudar em tudo o que um RPG naquela época tinha, tirando toda aquela parte maçante e chata e fazendo com que o game seja uma experiência convidativa para todos os públicos. Assim, eu nunca consegui fechar ele quando eu era criança, porque eu não entendi inglês, mas eu lembro de conseguir chegar até a luta do mago sozinho, e eu adorei toda aquela experiência até ali. Voltar pra jogar esse game recentemente me fez ver como muitos dos meus RPGs favoritos, tipo Sky of Arcadia e Kingdom Hearts, pegaram essas ideias revolucionárias que Chrono Trigger trouxe pra indústria. Eu sei que pode parecer meio bobo eu pagando pau pra barrinha carregando inimigos no cenário, mas cara, isso foi revolucionário e dá crédito pro primeiro a criar um sistema simples, mas que funcione tão bem e seja intuitivo como é o daqui, é o mínimo que eu posso fazer. Sem contar a arte, as músicas e o New Game Plus. Mano, esse jogo foi criado com a intenção de ser revolucionário e eu posso falar com todas as letras que parabéns, ele conseguiu. E, bom galera, por hoje é isso aí. Eu tô morto de editar esse vídeo e agora eu vou curtir meu Natal. Então eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e eu espero que esse vídeo tenha servido de presente de retribuição pelos 20 mil inscritos. Eu espero que todos vocês sejam muito felizes nessas festas. Tamo junto, moçada. Até terça que vem e tchau!